Na aula de hoje a gente vai falar sobre culpa. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Devarim. Não existe um Zoar para Devarim, então eu estou pegando ensinamentos randômicos. Na verdade, o de hoje não é tão randômico. Eu achei legal porque mesmo sem eu sugerir, vocês começaram a mandar ideias de tópicos dos quais vocês querem ouvir falar. E o tópico de hoje foi sugerido por uma aluna, a Monize. Na verdade, ela sugeriu o termo autoculpa, mas eu vou falar de culpa, que na verdade é a mesma coisa, né? Eu sentir culpa sobre algo que eu fiz, eu me culpar. Então, esse é o tema de hoje. E eu vou aproveitar e engatar, já que virou aí essa onda, pegou. Se você quiser sugerir um tópico para os próximos vídeos da semana, talvez não dê tempo de eu abordar o vídeo, né? Falta pouco para acabar a semana, mas deixa aí a sua dica, qualquer coisa. Já que não tem um Zoar, eu estou usando esses tópicos como referência, tá? Legal a dica que vocês estão mandando. Obrigado pela participação. Bom, para falar de culpa, pessoal, na verdade eu pensei o seguinte. Eu peguei 5 pontos que eu queria trazer que eu acho que ajudam a entender esse sentimento de culpa. Bom, eu não vou definir culpa, acho que é algo muito claro de saber do que estamos falando, né? Aquele sentimento muito humano de quando fiz algo errado, aquela sensação péssima que nós temos. O que eu vou falar é como tratar essa culpa, né? Como lidar com essa culpa. E aí são os 5 pontos que eu mencionei. A primeira coisa que eu chamaria a atenção, que a Kabbalah lembra para nós, é que erros que nós cometemos não diminuem o nosso valor. Eu sei que é muito normal nós acreditarmos nisso, né? Até eu diria muito lógico. Eu errei, eu sou uma pessoa inferior, eu sou uma pessoa menor por causa disso. Mas é errado pensar assim, né? Não é verdade. A Kabbalah diz que nada do que eu faço de errado diminui o meu valor, mesmo que seja um erro grave. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma essência como ser humano. Essa essência a gente chama de alma, né? E essa alma, ela continua a mesma, independente do que a gente faça. Repito, mesmo que a gente faça algo muito grave. Essa alma, ensina a Kabbalah, ela é uma parte do próprio Criador do universo. Então não tem como essa alma perder valor, como essa alma perder o que ela é por causa do erro. Uma metáfora que é muito interessante, que alguns cabalistas usam, o máximo que pode acontecer é como uma roupa que fica suja, né? Mas a roupa continua sendo valiosa, percebe? Se é uma roupa, vamos dizer, de grife, de marca e cara, continua sendo uma roupa. Tudo bem, caiu ketchup nela, caiu mostarda, caiu maionese, você vai lá e vai lavar, você vai resolver o problema. Mas a roupa continua sendo importante, continua sendo cara. Exatamente assim. Então a primeira coisa, não ache que por causa daquele erro você perdeu valor, tudo bem? Segunda coisa, ligada a essa, claro, uma coisa vai ligar a outra. Entender, pessoal, e por incrível que pareça, muita gente não entende, que errar é parte do processo. Do que eu estou dizendo? Como eu disse, é óbvio, mas muita gente não pensa nisso. Pessoal, nós vivemos num mundo em que não existe perfeição. Nós somos seres imperfeitos, tá? Eu, inclusive, às vezes fico estupefato como há culturas, filosofias ou práticas que exigem perfeição das pessoas. Pessoal, isso não existe em nada. Não existe perfeição nas artes, não existe perfeição nos negócios, não existe... Eu entendo que você possa almejar a perfeição, querer ser o mais perfeito possível, mas você não vai ser perfeito, tá? Então, errar é inerente a estar vivo. É parte de onde nós vivemos, é parte do nosso mundo que a gente chama Malhut, tá? Quanto antes você aceitar essa existência, mais fácil você vive também. Mais fácil você aceita os seus erros. Então, a questão que a Kabbalah diria é, quando você tiver um erro, porque você vai ter, né? O que você faz com esse erro. Você, frente ao erro, totalmente desmorona, você fica totalmente desamparado e se derruba, ou você fala, não, tá bom, errei, sei que faz parte do processo e vou usar isso para melhorar como pessoa. Como eu falei, é parte do meu processo de crescimento, é parte da vida, tudo bem? Essa é a segunda coisa que eu lembraria. Terceira coisa, que também talvez quebre aí alguns paradigmas. A culpa, eu sei que não é um sentimento gostoso, eu sei que muita gente quer evitar, mas a culpa, pessoal, ela é mais positiva do que negativa, ainda que seja um sentimento difícil de ter, tá? Por que ela é positiva? Alguns cabalistas, inclusive, chamam de uma bênção oculta.
Então, por quê? Porque a culpa, ela mostra para nós, ela é uma espécie de termômetro, de marcador do que eu preciso mudar. Quando eu estou sentindo culpa, antes até, né, primeiro, algumas pessoas com sérios problemas, vamos chamar psiquiátricos talvez, ou psicológicos, não sentem culpa, tá? São pessoas com psicopatias, podem ser pessoas com problemas sérios, psiquiátricos, como eu falei. Então, primeira coisa, sentir culpa já é um ótimo sinal de que você é saudável, de que você é um ser humano com consciência, né? E a segunda coisa, como eu estava falando, a culpa mostra onde você precisa mudar. É o seu corpo falando, olha, cara, você sabe que você pisou na bola, né? E você está sentindo culpa porque você tem noção. Então é como se fosse um termômetro falando, aqui tá inflamado, aqui tá com febre, vamos olhar o que está acontecendo. Por isso uma bênção oculta. É o seu corpo, não físico, né? Mostrando onde você tem que focar, né? E aí vamos mudar, vamos começar a me transformar para não sentir mais esse sentimento de culpa. Então, em vez de ficar olhando a culpa como algo negativo, horrível, que está acabando comigo, que eu quero eliminar, não. Ótimo que eu estou sentindo culpa. Que bom que eu recebi essa bênção, vou usar para transformar. Quarta coisa, ligada a isso que eu acabei de falar. Ficar se martirizando por estar sentindo culpa, por ter feito um erro, é pior do que o próprio erro. Tá? É pior do que você falar, bom, eu sei que eu errei. Por que isso? Vamos entender a lógica. É muito comum, de novo, eu errei, e principalmente se o erro foi grande, né? A pessoa começar a falar, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um monstro, eu sou um psicopata, né? Eu sou maníaco, eu tenho algum problema enorme. Dependendo do caso, se a pessoa tem uma visão mais religiosa e espiritualizada, ela pode falar, nem Deus me ama mais, né? Depois do erro que eu cometi, até Deus virou as costas para mim. E embora erros realmente possam nos afastar da luz, eu não vou ser hipócrita, né? A Kabbalah diz que sim, os erros podem te desconectar da luz, tem uma coisa que te desconecta mais. E qual é essa coisa, diz a Kabbalah? Os estados emocionais negativos. Quando você entra num estado emocional negativo qualquer, desespero, tristeza profunda, desesperança, angústia, isso desconecta, pessoal, muito mais do que um erro que você possa ter cometido. Tá dando para entender? Então por isso que esse quarto ponto que eu tô levantando é, ficar se martirizando por um erro é muito pior do que o próprio erro. A atitude mais saudável pela Kabbalah é, errei, sei que posso ter me afastado da luz, mas eu não vou me desesperar. Ainda está tudo sob controle. Eu tenho consciência de que errei, vou recuperar o que eu perdi. Me desconectei, mas eu vou voltar a conectar. Me afastei, vou voltar a me aproximar. Eu não preciso perder as estribeiras por isso. Eu não preciso afundar num poço de sentimento negativo. Eu não preciso começar a destruir todo o resto por causa desse erro. Percebe? É um erro localizado. E frente a isso eu trabalho. Certo? Quinto ponto, meio que encerrando a sequência, lembrar que nós sempre temos o poder de mudar, pessoal. Essa é a chave de tudo, né? De novo, não importa o que eu fiz, não importa quão grave tenha sido o erro, ainda que eu tenha violado as outras 4 dicas que eu dei, vamos supor que você não conseguiu se controlar, entrou num poço de depressão, tristeza, angústia, desamparo, dá para mudar. Em Kabbalah, eu não vou entrar a fundo no conceito, a gente chama isso de Teshuvah. Reverte o processo. Dá para reverter as energias, dá para mudar a situação. E o que é mais importante nesse processo? Você estar realmente comprometido. Tá? Você saber que dá e você fazer um compromisso, que é óbvio que é você com você mesmo, tá? O mundo não tem nada a ver com isso. E você falar, bom, entendi o problema, entendi onde eu tô errando, aproveito a culpa que eu tô sentindo e agora, a partir daqui, eu me comprometo a não fazer mais. Eu não vou mais ficar nesse estado negativo, não vou mais cometer esse erro, não vou mais seguir por essa trilha. Faça esse compromisso com você mesmo e muda. E aí é muito legal, pessoal, porque a Kabbalah diz que quando você faz isso nesse momento, espiritualmente já mudou tudo. Fisicamente, pode ser que você não veja nenhuma mudança ainda. Porque no nosso mundo físico as mudanças são lentas, né? Não é porque você falou, vou mudar, que já mudou a realidade. Mas espiritualmente, sim. E espiritualmente, no momento que você fala, vou mudar, uma nova realidade já surgiu. Alguns cabalistas, o Luria, por exemplo, que é um dos maiores, dizem que no momento que você fala eu vou mudar, surge um novo você, ou um novo eu, se você quiser pensar assim, e aquele eu antigo que errou, vai embora, sumiu. Já surge uma nova energia onde, vou fazer lá o caso pessoal,
O Yair antigo deixa de existir para já surgir um novo Yair. Um Yair com todo um novo potencial onde aquele erro não existe mais. E aí é só uma questão de aquele Yair espiritual começar a se manifestar no físico. E que não demora muito, viu? Porque você fez um compromisso real e sincero de se transformar. Então, a partir dali, começa a se manifestar um novo Yair. A chave, o segredo, como eu falei, só é estar realmente comprometido com essa mudança. Então, lembrar disso, pessoal, e fazer esse compromisso sincero é a chave de todo o processo que eu comecei lá no passo 1. Você lembrar que por pior que seja o que você tenha feito, dá para mudar, dá para transformar. E qualquer momento da vida é hora de começar do zero e fazer um novo futuro. O passado fica no passado e a partir daqui é uma nova vida, um novo recomeço. Um bom dia a todos e tudo de bom.